Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um momento para falarmos do nosso livro Educação. Vamos falar mais de um profeta que hoje é Eliseu, fiel nas pequenas coisas. Talvez não liguemos muita importância nas coisas mais pequenininhas que Deus faz na nossa vida. Isso é importante. Eliseu aconteceu-lhe isso. E eu acho que é bom nós, talvez a partir de hoje, com este profeta, compreendermos que Deus, até nas mínimas coisas, Ele atua e dá-nos bênçãos tão grandes. Vamos então falar. Dotado de um espírito manso e gentil, Eliseu também possuía energia e determinação. Apreciava o amor e o temor de Deus e, na humilde rotina do trabalho diário, adquiriu força de propósito e nobreza de caráter, crescendo na graça e no conhecimento divinos. Como ajudante pessoal do profeta, continuou a mostrar-se. Pois eu tenho que vos dizer. Estamos a falar de Elias, não é? O seu mestre, e diz assim: como ajudante pessoal do profeta, continua a mostrar-se fiel nas pequenas coisas, ao mesmo tempo que, com propósito, cada dia mais firme se devotava à missão que lhe fora indicada por Deus. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim, diz Eliseu a Deus. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Nós sabemos que Elias era o seu mestre, mas Elias foi para o céu. Está com Jesus, como Enoque. E ele foi separado automaticamente de Eliseu. E Eliseu sempre disse que queria ser como Elias. A lição é para todos. Ninguém pode saber qual pode ser o propósito de Deus no exercício da sua disciplina, mas todos podem estar certos de que a fidelidade nas pequenas coisas é a prova de aptidão para maiores responsabilidades. Cada ato de vida é uma revelação de caráter e apenas aquele que nos pequenos deveres se mostra obreiro, que não tem de que se envergonhar, será honrado por Deus com encargos de maior peso. Alguns vão pensar, mas qual foi a pequena coisa? Vamos ler aqui. Quando foi chamado pela primeira vez, a sua resolução tinha sido provada. Ao voltar para acompanhar Elias, recebeu ordem do profeta para voltar para casa. Ele deveria avaliar as dificuldades, decidir por si mesmo se aceitaria ou rejeitaria o chamado. Mas Eliseu compreendeu o valor desta oportunidade. Por nenhuma vantagem mundana deixaria passar a possibilidade de se tornar no mensageiro de Deus ou sacrificaria o privilégio da associação com o seu servo. À medida que passava o tempo e Elias era preparado para a transladação, também Eliseu era preparado para se tornar no seu sucessor. E mais uma vez a sua fé e a sua resolução foram testadas. Acompanhando Elias no seu serviço rotineiro, sabendo da mudança que viria em breve, ele era convidado pelo profeta em cada lugar a voltar para trás. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, disse Elias. Porém, no seu primeiro trabalho de conduzir o arado, Eliseu tinha aprendido a não falhar, nem ficar desencorajado. E agora que tinha posto a mão no arado, noutro ramo do dever, não seria desviado de cumprir o seu propósito. Tão frequentemente, quando lhe era estendido o convite para voltar para trás, a sua resposta era: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim, ambos foram juntos e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E foi aí que Eliseu lhe pediu uma porção dobrada do Espírito Santo para ele, porque ele queria ser como Elias. Ele tinha o maior prazer que Elias fosse o seu mestre e ele saiu dali feliz,
porque ele sabia que tinha cumprido aquilo que Deus queria. Vou-vos só dizer aqui algo sobre estes homens. A maior necessidade é a de homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola e o é ao polo. Homens que defendam o que é reto, ainda que caiam os céus. Um caráter nobre é o resultado da autodisciplina, da sujeição da natureza inferior à natureza superior. A renúncia do eu em prol do serviço do amor a Deus e ao homem. Força, tempo, intelecto são apenas tesouros emprestados. Pertence a Deus e deveria ser decisão de cada jovem fazer deles o uso mais elevado. O jovem é o ramo do qual Deus espera fruto. É um mordomo cujo capital deve produzir juros. É uma luz para iluminar as trevas do mundo. Cada jovem, cada criança tem uma obra a realizar para a honra de Deus e para a elevação da humanidade. Amém por isto. Espero que tenham gostado. Para a semana há outra. Amém.